Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui no Centro Cultural Brasil-México com a alegria de receber hoje para conversar sobre o grande escritor Moacir Scliar, outro grande escritor que é o nosso amigo Jacques Fuchs. Muito obrigada, Jacques, por haver aceitado o nosso convite. E a gente tem também como moderadora a ministra Lilian Chagas, que também vai estar conversando com a gente. Então, começaremos nossa sessão de hoje sobre Moacir Scliar com a ministra Lilian Chagas. Toda a sua palavra, ministra. Muito obrigada, Ana. Obrigada por organizar essa sessão. É a segunda sessão sobre um escritor gaúcho, que é a minha terra, então muito me alegra. A primeira que eu participei com vocês foi sobre o Luiz Fernando Veríssimo, foi super interessante. Então, agora a gente está de volta aqui para falar sobre outro escritor gaúcho, porto-alegrense, brasileiro, o Moacir Scliar. Quero agradecer ao Jacques por ter aceitado estar aqui com a gente, pelo tempo dele. Também um grande escritor brasileiro, uma nova geração de escritores brasileiros. Tem já seus livros lançados aqui no México. A gente vai ter a oportunidade de falar também, Jacques, sobre o teu trabalho, sobre a tua obra e permitir que a nossa audiência possa também conhecer o teu trabalho. Então, eu vou começar dando uma breve biografia de quem foi Moacir Scliar e ao longo da conversa eu volto com mais informações. Gostaria só de esclarecer que eu não sou uma especialista na obra do Scliar, eu sou mais uma fã, uma leitora. Ele, como toda uma geração de escritores gaúchos, marcaram, né, a minha vida escolar e adulta. Moacir Scliar, Lia Luft, Luiz Antônio de Assis Brasil. O Rio Grande do Sul tem muitos talentos literários e o Moacir Scliar, sem dúvida, é um dos maiores entre eles, porque ele ganhou uma projeção nacional e internacional. Tá? O Scliar, ele nasceu em Porto Alegre em 1937, ele teria hoje 83 anos. Muito tristemente, ele já faleceu. Ele faleceu em 2011, vítima de um AVC, e ele faleceu aos 74 anos. Mas é um porto-alegrense de origem judaica, porque os pais vieram da Europa numa leva de imigrantes judeus que chegaram ao Brasil, especialmente ao Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas de 1900, no século XX. Vocês estão vendo aí a imagem do bairro Bonfim, em Porto Alegre, que é o bairro onde nasceu o Scliar, onde ele viveu a vida inteira, de onde ele produziu a obra dele. E eu queria só explicar brevemente por que Porto Alegre ganhou essa comunidade. Não foi fortuito. Faz parte de um movimento, né, de imigrantes europeus, de vários países europeus, inclusive da Rússia, que fugiram, escaparam dos seus países por perseguições, por não poderem levar a sua vida plenamente, mas houve uma certa organização de organizações judaicas. No caso dos que chegaram ao Rio Grande do Sul, é a Jewish Colonization Association, também conhecida pela sigla ICA, e que comprou terras no Canadá, na Argentina e, num segundo momento, no estado do Rio Grande do Sul. Comprava grandes extensões de terra e distribuía para os imigrantes que iam chegando. Então, as primeiras comunidades judaicas, elas foram assentadas no interior do estado, na região de Santa Maria, Erechim, Getúlio Vargas, mas até por uma vocação das famílias, que era mais para o comércio, de acordo com o que eles faziam na Europa, eles começaram a se trasladar, se mudar para as cidades, e assim que chegaram em Porto Alegre, tá? Onde são membros super produtivos e se integraram e enriqueceram, né, a cidade e a comunidade onde eles se inseriram. Essa imagem aí é o Parque da Redenção, que é no coração do Bonfim.
para quem é porto-alegrense, assim, fala muito ao nosso coração, porque é um lugar central da cidade, está do lado do centro, e é um espaço verde muito grande e desenvolvido, onde todo domingo acontece o Bric da Redenção. Então, era bem aí perto que o Scliar viveu e produziu boa parte da sua obra. O Scliar foi um prolífico autor, tá? Ele produziu contos, romances, novelas, ensaios, crônicas e até quadrinhos. Ele teve uma aventura nos quadrinhos, acompanhado de outros escritores e artistas lá do Rio Grande do Sul. O título dos quadrinhos era Pega pra Caput. Então, ele publicou ao longo da vida mais de 70 livros. É considerado um dos 12 autores brasileiros mais lidos no exterior. E ele ganhou prêmios ao longo da carreira também super importantes. Ele foi vencedor de 3 prêmios Jabuti, venceu o prêmio da Associação de Críticos Paulistas, prêmio Casa delas Américas em 89, e em 2013 ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Paralelamente a essa produção literária, ele escreveu colunas para jornais. Muito do pensamento dele ele pôde expressar nas crônicas e nos artigos de jornais. Só para a Folha de São Paulo ele foi colunista por mais de 30 anos. Né? O interessante sobre o Scliar, o interessante sobre ele é que ele é um médico de formação. Tá? Ele estudou medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a maior universidade pública lá do estado, e ele praticou medicina como um pouco mais na área de sanitarismo quando ele virou funcionário da Secretaria Estadual da Saúde. E ele trabalhava em campanhas para erradicação da varíola, da febre amarela, paralisia infantil, e ele tinha essa sensibilidade, então, da importância desse trabalho, né, de sanitarista para a sociedade brasileira. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado Sonhos Tropicais, que é sobre a vida do Oswaldo Cruz, né, que é o grande defensor das vacinas no Brasil. Bom, então ele tem essa vasta literatura, que vocês estão vendo aí algumas capas, né? E os especialistas na obra dele destacam que a opção por uma literatura fantástica, né, num primeiro momento mais centrada em narrativas curtas, depois ele teve experiência em todos os gêneros, né, mas é uma literatura fantástica e também teve uma fase de pequenos textos quase minimalista. E o que caracteriza a obra dele é a pessoa dele, a vivência dele, a origem judaica, né? Então tem muito desse elemento nos personagens, nas fábulas, e o fato dele ser médico, né? Que também influenciou muito, está presente, a gente percebe nos contos, nas crônicas, essas duas experiências de vida marcando a obra literária dele. Ele teve uma fase muito prolífica de escrever contos, que foi mais ou menos da década de 70 ao final da década de 80, que dessa época dessa época que vem um livro dele chamado A Orelha de Van Gogh, um conto importante dele, e onde a obra é marcada por personagens atípicos, personagens que fogem da normalidade e às vezes até com desvios psíquicos, assim, que ele começou a explorar. Depois dessa fase também os estudiosos da obra dele apontam uma fase mais política, assim, de um autor, de um cidadão um pouco mais ativista, né? Ele tem um livro do final da década de 70 chamado Em Mês de Cães Danados, onde o pano de fundo é o movimento da legalidade no Rio Grande do Sul. E também, em 1982, ele lançou A Festa do Castelo, que o pano de fundo é o golpe de 64.
E também o último romance dele, que se chama Eu Vos Abraço, Milhões, lançado em 2010. O personagem é um homem de esquerda que se desilude, né, com os rumos da política. Então, ele teve também essa época, essa fase mais política, digamos assim. Que mais que eu poderia dizer? A temática judaica é um fator muito presente na obra dele. Eu acho que isso é uma coisa que o Jacques vai poder explorar também, como isso influenciou a outros escritores, né, inclusive ele. 2 livros que repisam essa temática, Os Vendilhões do Templo, de 2006, e o Manual da Paixão Solitária, de 2008. E, mais recentemente, após a morte dele, a Companhia das Letras, que era a última editora do Scliar, lançou A Nossa Frágil Condição Humana, que é um conjunto de crônicas dele sobre a experiência dele como judeu. Tá? São crônicas que foram reunidas no livro pela professora Regina Zilberman, também lá do Rio Grande do Sul, e que deixa patente o judaísmo na obra do Scliar, né? E, para terminar, para não me abalar mais, não me alongar muito, eu só queria mencionar, um pouco provocando os comentários do nosso convidado, do Jacques Fuchs, também estudiosos da obra dele, como o Saul Kirschbaum, eles reconhecem que o Scliar ele teve a ousadia de tocar em temas sensíveis para a história do judaísmo. E o exemplo disso é o conto A Balada do Falso Messias, onde ele recupera, ele trabalha um fato histórico na história, onde ele tenta expor que uma aceitação de um misticismo, de seguir, aspas, falsos messias, massas judaicas acreditavam em determinadas coisas que os tornaram vulneráveis ao longo da história. E usando, né, fazendo uma análise desse conto, A Balada do Falso Messias, um crítico literário no Brasil mostra que ele explorou também os porões do judaísmo. Então, com isso, essa breve introdução, aí eu termino a apresentação do nosso autor de hoje e passo a palavra para o Jacques. Obrigado, Lilian. Foi ótima essa introdução. Muito feliz de estar aqui no México, né? Aqui com as aspas, né? Mas eu estou me teletransportando para o México. Ano passado eu estive aí 2 vezes e eu fui muito feliz. Acho que foram os momentos top do ano antes do fim do mundo, né? Então, muito obrigado pelo convite. Muito bom rever Márcia, Randall, muito obrigado. Muito bom estar aqui. Enfim, e fico muito feliz também de falar sobre o Moacir Scliar, né? Enfim, é um autor de uma geração, acho que talvez 2 gerações anteriores à minha, mas é um autor que me é muito querido. Então, eu fico muito feliz. Fiquei muito ansioso também com o convite, Márcia e Lília, porque, como eu dizia, o Moacir Scliar, né, tem 100 livros publicados, né? Então, eu fiquei imaginando como que eu vou fazer um corte, o que eu poderia falar para contribuir, né, para saber um pouco mais sobre o Moacir Scliar. Então, eu pensei, enfim, né, em falar Moacir Scliar por Jacques Fuchs. Então, eu vou falar o que o Moacir Scliar significou para o meu trabalho, significou para mim, né, o que eu admiro, o que eu gosto no Moacir Scliar e por que eu acho ele, né, porque eu o considero literariamente como um dos grandes, né? Então, eu preparei aqui uma breve apresentaçãozinha aqui. Vou falando aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, me fala. Para começar, recentemente, eu publiquei um artigo. Ano passado, a revista Época, no Brasil, fez uma edição
com alguns escritores e eles pediam, e o tema era sobre férias, né? E eu escrevi o texto, né, que eu vou colocar aqui para vocês, que eu estou contando. O texto se chama Mahané. Mahané, em hebraico, é tipo acampamento, né? E aí o texto começa da seguinte forma, né? Tenho que confessar, ao encontrar algum judeu perdido pelo mundo, sinto uma conexão. Não um vínculo entre neuróticos, idólatras maternos e onanistas compulsivos. Não. É o de um fio escondido na história que se rompe e, de súbito, nos abraça. Há anos, fui buscar o Moacir Scliar no aeroporto. Não nos conhecíamos e o encontro no desembarque foi formal. Eu estava com aquela placa ridícula à espera de Godot e ainda fiz questão de usar o meu chapeuzinho. Ele quis saber se eu era motorista da Fiocruz, centro que o havia convidado para uma palestra. Eu disse que não, que por ser fã dos seus livros e membro da comunidade judaica, eu tinha me oferecido, quase implorado, para ir buscá-lo, resgatá-lo dos confins. Aqui em Belo Horizonte, o aeroporto se chama Confins e realmente fica muito longe. Ele deu um sorriso agradecido e permanecemos naquele silêncio constrangedor. Decidi quebrar o gelo. E aí eu falei para ele, né? Eu também fiz parte dos movimentos juvenis, do DROR, que é o movimento judaico sionista, e fui em muitas mahanot, em muitos acampamentos. Aquele senhorzinho se transformou. Seus olhos sorriram, seu semblante buscou o tempo perdido, seus ombros repousaram na leveza e nas paixões da juventude, e nós nos conectamos nas mesmas lembranças. Então, eu guardo esse encontro com muito carinho. Foi a única vez que eu estive com o Moacir Scliar. Isso foi, enfim, antes de eu pensar em escrever. Eu imaginava que isso era um sonho, né? Muito distante da minha vida. Como eu falo, às vezes eu imaginava que ser escritor era como ser um super-homem. E super-homem tem superpoderes, e eu nunca teria os superpoderes. Eu estava encontrando com um escritor que me era muito querido. E foi a nossa alegria, né? A gente conversar sobre esse nosso período em que a gente vivia nas mahanot, nesses acampamentos que se realizavam 2, 3 vezes por ano, e que a gente simulava muitas vezes o que era um kibbutz. O kibbutz é essa sociedade socialista no meio do deserto, que o Moacir Scliar foi também algumas vezes e viveu por lá. Então, esse momento eu guardo com muito carinho, né? E eu quis trazer de novo esse momento, né? Bom, para começar a falar sobre o Moacir Scliar, eu acho que não tem jeito da gente não falar sobre o humor judaico, né? O Moacir Scliar, em várias entrevistas, em vários textos, ele sempre falava que, enfim, para ele a literatura tinha que ter 3 coisas: imaginação, criatividade e humor. Então, né, a gente conhece essa literatura muito séria, muito hermética, né? Muitos escritores que se colocam num pedestal. O Moacir Scliar era justamente o contrário, né? Inclusive, para os que se interessarem, o Moacir Scliar compilou um livro sobre o humor judaico. Então, né, o livro se chama, eu até separei aqui, Do Éden ao Divã, o humor judaico. Então, ele fala muitas, né, sobre o humor judaico e como isso é importante. Então, eu separei aqui 2 piadinhas, né, do Moacir Scliar, que vão conduzir, nortear a nossa discussão hoje, né? Primeiro, né, ele contava que lá no Bonfim, né, como a Lilian nos mostrou, né, de vez em quando encontrava-se 2 mães, né, uma mãe judia e uma mãe já lá do Bonfim, de Porto Alegre, né, porque lá também viviam outras mães, né, outras comunidades. E aí elas começavam a conversar e de repente apareciam os filhos, né, e aí tinham 2, né, essa mãe judia tinha 2 filhos, né, e essa mãe que não era judia perguntou para ela, né, quem são os seus filhos, né? Aí ela
assim, do lado esquerdo é o neurologista, do lado direito é o cirurgião plástico. Enfim, então existia toda essa brincadeira muito séria, não é à toa que o Moacir Scliar virou médico, né? Desse desejo de que, né, enfim, essas comunidades, né, esses judeus tivessem um doutor. Como a Lília mesmo mostrou, né, a família do Moacir Scliar era uma família muito pobre, que veio da Bessarábia. A Bessarábia também é da onde a minha família veio. A Bessarábia era uma comunidade judaica gigantesca, que aos poucos, né, primeiro, junto com a família do Scliar e junto com a minha família, eles vieram fugindo dos pogromos. Os pogromos eram quando entravam nessas comunidades e matavam as pessoas e faziam altas crueldades. Isso teve um pogrom grande em 1905, que é mais ou menos quando a minha família veio, e a do Moacir Scliar, um pouco depois. Enfim, então os judeus vinham fugidos. E a família do Moacir Scliar não tinha estudo. O pai e a mãe não tinham. A mãe conseguiu estudar no Brasil, virou professora e ensinou ele, inclusive, a ler e escrever. Mas o pai nunca foi letrado. Então, existia sempre esse desejo né, na comunidade judaica do filho de ter um doutor na família. Então, enfim, essa piada nos mostra muito bem, né? E a outra, né, que eu gosto muito, era o seguinte: tinham três, né, pessoas caminhando no deserto, um italiano, um alemão e um judeu. Enfim, então o alemão, o italiano estavam caminhando no deserto há muito tempo já, enfim, a água já tinha acabado, a comida já tinha acabado, enfim, aí eles estavam próximos da morte, não tinha jeito. Aí vem o italiano, né? E o italiano fala assim, né, muito convicto: nossa, eu estou morrendo, eu estou com tanta sede, tanta sede, tanta sede, eu daria tudo para o meu último cálice de vinho, né? Aí vem o alemão, né? O alemão também morrendo de sede, quase morrendo, né? Enfim, com aquela, né, bem nos últimos metros, ele falava assim: eu estou com tanta sede, tanta sede, tanta sede, eu daria tudo pelo meu último copo de cerveja. E aí vem o judeu, né? E aí o judeu lá caminhando, quase morrendo, e aí ele fala: eu estou com tanta sede, tanta sede, tanta sede, eu devo estar diabético, não é possível. Não, eu acho que isso resume muito, né, a questão judaica, né? O David Foster Wallace, que é um escritor americano, fala muito sobre a questão do xiste, da piada, né? A piada nos mostra muita coisa. E o que essa piada nos mostra, né? Essa primeira de ter um doutor na família, né? Dessa necessidade de ter um doutor. E essa segunda, que é muito interessante, é dessa hipocondria judaica, né? Dessa coisa que o judeu, mesmo morrendo, né? Mesmo no último instante, né? Para os que não sabem, né? O diabético tem muita sede, né? Então ele estava lá, vai morrer, mas ele estava mais preocupado em ficar diabético do que, de fato, falecer, né? E isso é uma coisa muito interessante também, pensando no Moacir Scliar. O Moacir Scliar, em várias entrevistas, em vários textos, ele argumenta que ele que ele virou médico porque ele era hipocondríaco. Ele tinha muito medo de doença e muito medo da morte. Então, ele tinha muito medo que os pais falecessem. Isso é uma coisa muito comum também na questão judaica, que é muito falada, porque, enfim, essas famílias vêm fugindo, essas famílias, enfim, não vêm com nada, né? Enfim, hoje a gente está vendo várias diásporas, né? Antigamente, as diásporas eram as diásporas judaicas. E, enfim, elas tinham muito medo de ficar doentes, né? Porque, enfim, nesse caso, parariam de trabalhar, enfim. Então, o Moacir Scliar, ele era hipocondríaco, que ele mesmo falava, e a medicina o curou. Ele fala que o ato, né, essa busca pela medicina, foi importante para ele entender a doença, né? Enfim, tem um conto, né, o texto talvez que seja um dos textos mais importantes do Moacir Scliar,
que é um dos textos considerado um dos 200 textos mais importantes da literatura judaica, que é o Centauro, né? Que muitos devem conhecer. Então, eu acho que a figura do Centauro e a figura do Moacir são muito próximas, né? Se a gente for pensar no Centauro, né, nesse livro do Moacir, ele fala que é uma figura, né, um ser humano que nasceu com uma parte de cavalo e que ele não queria abandonar nenhuma das duas partes, ele queria abraçar as duas. O Moacir Scliar, ele sempre quis ser médico e sempre quis ser escritor. Ele não queria deixar um de lado, né? Ele sempre quis ser brasileiro, ele se sentia brasileiro, como a Lília mesmo mostrou. O Bonfim aparece sempre no imaginário da literatura do Moacir, mas ele era ao mesmo tempo judeu, né? E esse judeu também é um assunto polêmico também, né? Porque a religião, né? Muita gente não entende que ser judeu não é necessariamente você seguir religiosamente a questão judaica, como o Moacir Scliar nunca fez, mas ele tem toda uma cultura, né? Então, ele era judeu brasileiro e ele queria abraçar os dois, ele era médico e escritor e queria abraçar os dois, e ele queria também ser aceito, né? Porque no começo também de sua vida lá no Bonfim também existia um certo antissemitismo. Enfim, que a gente sabe que o Sul, né, muitas vezes, a Lilian deve saber, tem algumas publicações que no Brasil são proibidas, né? Você não pode publicar o Mein Kampf, que é o livro do Hitler. E tem sempre umas editoras do Sul que publicam clandestinamente esses livros. Enfim, ainda tem um certo antissemitismo. Então, isso tudo norteia a literatura do Moacir Scliar, e eu acho muito interessante, porque elas não são excludentes, elas são inclusivas. Então, a disputa é muito produtiva. Então, a disputa do médico e do escritor, do judeu e do brasileiro, é muito visível na literatura dele. Então, para quem, né, quer começar o Moacir Scliar, comece pelo Centauro no Jardim, que é um livro que fala muito de uma forma, como a Lilian pontuou, fantástica, mas fala muito dos conflitos pessoais, né? Desse conflito da gente se sentir e não se sentir, de estar e não estar, desse sempre sentimento do estrangeiro, né? Como eu disse, né, o Centauro no Jardim foi o único livro brasileiro incluído no National Yiddish Book Center dos Estados Unidos, entre os 100 melhores da temática judaico já escritos nos últimos 200 anos. Não é pouco, né, gente? Como a Lília mesmo disse, ele é um dos mais lidos fora do Brasil, né? Hoje eu estava vendo a cerimônia de posse dele, da Academia Brasileira de Letras, né? Então é muito bonita, né? Porque, enfim, o Moacir Scliar, ele sempre fala das culturas. Então ele fala, enfim, da cultura romana, da arquitetura romana, dos gregos, da filosofia, enfim. E ele fala que o legado da cultura judaica é um livro. O livro é a Bíblia, né? É a Torá. E esse, para ele, é o livro que norteia, é o livro principal da cultura ocidental. Ele falou que, né, ele sempre dizia e escrevia que, para ele, o grande livro da literatura é a Bíblia, mas ele nunca fazia uma abordagem religiosa da Bíblia. Esses livros, né, que eu vou falar alguns dos meus preferidos, eles sempre fazem uma releitura ou uma subversão na história bíblica, né? Como a Lília bem pontuou, né? Esse falso Messias, né? Na história judaica, a gente vê a insurreição de vários falsos Messias. Eu mesmo exploro muito esses falsos Messias em vários dos meus livros. Enfim, até hoje, né? Hoje, uma dos ortodoxismos mais fortes no mundo judaicos,
que se chama Rabat, eles, de alguma forma, eles são messiânicos, porque eles acreditam que um Rebbe, chamado Rebbe de Lubavitch, foi o Messias. Então, existem muitas críticas em relação a isso, né? Enfim, as obras, né, do Moacir, como a Lilian bem pontuou, a gente pode dividir, né, os estudiosos gostam de dividir em 3 momentos. Essas obras de 70, 79, né, que tem sempre as histórias realísticas e nostálgicas de Porto Alegre, as questões dos judeus do Bonfim. O Moacir Scliar falava muito que ele aprendeu o gosto pela história, porque, né, no Bonfim, quando os judeus chegavam lá, eles eram muito pobres, as casas eram muito rudimentares, e muitas vezes ele falou que não existia banheiro, essas casas não tinham nem banheiro, então as pessoas ficavam, né, no meio da rua, colocavam cadeiras no meio da rua e ficavam contando histórias. Então, essas histórias entraram dentro desse menino, que ele falou muito, né? E o livro, né? O sagrado do livro. Ele conta uma história também que, enfim, na casa dele muitas vezes tinha problema, inclusive com comida, né? Mas uma vez por mês a mãe dele o levava na livraria e falava assim para ele: olha, você pode comprar qualquer livro nessa livraria. Na nossa casa pode faltar comida, mas não pode faltar livro. Então veja, né? Ele cresce com com essa coisa judaica de alguma forma, né? Desse culto ao livro, porque, enfim, ele, né? Eu estou falando sempre da literatura e das crônicas e dos textos pessoais dele. Ele sempre fala dessa cultura judaica como a cultura do livro. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, podem me interromper. Enfim, talvez o livro mais engendrado que eu digo, né, um livro mais trabalhado, mais discutido dele, seja esse de 1980, né, O Centauro no Jardim. Também tem, né, outros livros, A Estranha Nação de Rafael Mendes, Cenas da Vida Minúscula, que são muito interessantes. Depois, na década de 90, ele começa com os romances de Sonhos Tropicais, A Majestade Xingu, que ele já começa a colocar alguns tons fantásticos. E também sempre a presença judaica. Eu acho muito interessante, e isso me inspirou muito, né, falando uma coisa que a Lília sugeriu também, né, desse meu primeiro livro, o Antiterapias, que é esse que foi publicado no México. Quando eu publiquei o Antiterapias, enfim, depois que ele foi premiado com o Prêmio São Paulo, saíram muitas matérias nos jornais e revistas, e, enfim. E aí, num domingo, eu me lembro muito bem, no Estadão, eu recebi uma crítica. E essa crítica, enfim, a gente tem que acostumar, né? Mas essa crítica me falava o seguinte, que eu tenho que conseguir me libertar do mundo judaico. E aquilo eu fiquei muito, né, pensando muito profundamente nessa crítica, porque eu tinha publicado um livro somente. Esse livro era uma autoficção e eu falava sobre a questão judaica, né? E quem me salvou disso foi o Moacir Scliar e o Philip Roth, porque o Moacir Scliar, que já tinha mais de 80 livros publicados, de alguma forma ou de outra, ele sempre explorava a questão judaica. E isso se reflete muito num texto que ele escreve, que se chama O Judaísmo em Kafka. Ele fala, né, que o judaísmo em Kafka, o Kafka nunca, né, nos textos ficcionais dele, ele nunca explora a questão judaica explicitamente. Ele não fala do judaísmo explicitamente. Mas toda a literatura dele é uma literatura judaica. Então, no texto, né, que foi o livro que a Lilian sugeriu, falou, né, do livro do judaísmo, esse livro ele tem esse conto que se chama O Judaísmo em Kafka, que ele fala justamente isso. Ele fala que a literatura do Kafka é toda judaica, embora
não apareça algumas vezes, né? Então, né, uma coisa que ele falou nas múltiplas linguagens da literatura judaica, ele fala assim, né, falar em judaísmo é falar em texto. Poucas culturas valorizaram tanto a palavra escrita. Livro, para um judeu, é objeto de reverência. Isso não é de se estranhar num grupo humano que teve a Bíblia, registro histórico, código de ética e, por último, mas não menos importante, a narrativa poderosa, a primeira fonte de sua identidade. Então, eu acho isso muito bonito, né? Essa questão de confrontar, de alguma forma, o judaísmo, Lília, é justamente uma questão judaica, porque a questão judaica dos textos talmúdicos, que são as questões de comentários, você comenta o comentário do comentário, sempre tem uma afronta, sempre tem uma discussão. Esse texto, né, esse livro, A Nossa Frágil Condição Humana, Crônicas Judaicas, ele tem dois vieses. O primeiro viés é esse das narrativas, falando sobre as narrativas bíblicas. Então, ele fala muito da questão do humor judaico, da questão de escritores judeus, da religião judaica. Mas ele fala também, Lília, justamente da postura do Estado de Israel. E é praticamente 90% do livro. O conta que quando ele foi a Israel, ele começou a chorar, quando ele foi pela primeira vez no Muro das Lamentações. E depois ele virou, como colunista da Folha de São Paulo e do Zero Hora, um crítico ferrenho à política israelense. Isso é muito interessante, porque, enfim, o sonho judaico e a realidade, muitas vezes, são... Jacques, esse é a temática do livro Os Voluntários, né? Que tem uma personagem mulher que é o retorno a Jerusalém. Exatamente, porque quando você mora num kibutz, você mora como um voluntário, muitas vezes. Você vai para lá para fazer trabalho voluntário, né? Catar laranja no deserto, abacate. Eu catei abacate no deserto, o Moacir catou laranja. Enfim, e aí tem toda essa questão do sonho, né, de Israel mítica, e da Israel que, enfim, cheio de problemas, corrupção, guerras, conflitos internos. Então, isso é muito explorado na literatura do Moacir Scliar. Aqui tem uma questão interessante também, né? Voltando lá à abertura das piadinhas que eu fiz, são piadinhas muito sérias, né? Então, o Moacir Scliar, ele foi um médico sanitarista. Então, ele trabalhava com saúde pública, né? E aí eu também fui atrás desses textos do Moacir para essa conversa de hoje. São textos muito interessantes em que ele fala isso, né, em 2004, 2003, 2001, sobre a vacina, né, e sobre a doença como arma, sobre a literatura como tratamento. São textos lindos, né? Então, e tem um texto em que, e eu gosto muito da literatura do Moacir Scliar, porque ele vai misturando. Então, ele, como um médico sanitarista, ele sabe muito das histórias da medicina também. Nesse evento, né, que eu busquei o Moacir Scliar no aeroporto, ele foi dar a palestra na Fiocruz. E a Fiocruz, ele falou justamente sobre a história da medicina. Então, tem um texto, né, que se chama, que é um texto de 2004, que ele explora justamente essa questão da vacina, né? E eu acho isso muito lindo, porque ele fala justamente que quando, né, as pestes apareciam, as pestes sempre tinham um culpado, né? Para o alemão era o polonês, para o polonês era o italiano, para o italiano era o francês. E aí eles chamavam a peste polonesa, a peste alemã. E aí, enfim, né, acho que muita gente conhece também da história da revolta da vacina, né, quando foram vacinar as pessoas. Por isso que ele fala do Oswaldo Cruz, que a Lilian falou,
quando eles foram vacinar as pessoas, essas pessoas não queriam ser vacinadas, né? Se espalhavam notícias, eles vão injetar o vírus vivo dentro de você. Enfim, então ele explora muito didaticamente e humoristicamente essas questões. Tanto que no texto Brigando com a Vacina, ele até fala que a gripe que foi a culpada por uma derrota do time dele de futebol, o Cruzeiro, né, Lilian? Acho que é um time que só vocês lá do Sul devem conhecer, né? Ele falou que era o pior time do mundo, né? Mas você sabe se ele era gremista ou colorado? Ele fala que ele gostava desse Cruzeiro, né? Não sei qual que ele explorava mais, né? Qual que ele gostava mais. Eu sei desse Cruzeiro aí. Enfim, eu separei aqui alguns dos meus livros preferidos do Moacir Scliar, né? Tem o Centauro no Jardim e tem esses 4 livros, né? Esses 3 livros, e o quarto tem uma polêmica que eu vou falar, que são muito bonitos, né? Esse Manual da Paixão Solitária, A Mulher que Escreveu a Bíblia e Saturno nos Trópicos, o primeiro e o segundo, Manual da Paixão Solitária, A Mulher que Escreveu a Bíblia, são reescritas que o Moacir faz de histórias bíblicas. E ele fala que as histórias bíblicas são lindas, mas elas são muito lacunares. Elas têm muitos buracos. E ele fala que isso é um prato cheio para o ficcionista, para o escritor, porque ele pode preencher as histórias com ficção. Então, tem, né, esse Manual da Paixão Solitária, é um livro que eu adoro, que é um livro que conta a história super, né, lado B, narrada no capítulo 38 do livro de Gênesis, que fala que Judá teve 3 filhos e que Onã e Shelá se casaram com que era o primeiro filho, o primogênito, se casou com Tamar. E como eles não puderam ter filhos, enfim, como não teve filho, Deus vai lá e mata porque precisava ter um descendente, né? E aí quem assume o lugar de segundo o que acontecia na época, o irmão tinha que assumir o lugar do irmão mais velho, então ele tinha que se casar com Tamar. E aí Onã acha isso, né, terrível, ter que se casar com Tamar, porque ele tinha que ter um descendente, né? E aí Onã desafia Deus e começa, enfim, e daí vem a palavra onanismo, né? Porque antes dele, né, ele ejacular, ele resolve, né, desperdiçar o sêmen. E desperdiçando o sêmen, ele está, né, combatendo Deus. E por isso se chama Manual da Paixão Solitária, né? E essa história é muito interessante também, que o Moacir Scliar também explora, porque, segundo essa lenda, é daí que nasce Lilith. Lilith, que daí que se alimenta Lilith, porque Lilith, quando Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Lilith. Lilith no mesmo pé de igualdade que Adão. E Adão, que era bem mala, né, bem chato, começava a implicar com a Lilith. E aí, enfim, Deus, né, não quer que o Adão fique contrariado, então ele manda Lilith para o inferno e dá a Eva para o Adão, né, para ser submissa. Só que Lilith se alimenta do sêmen desperdiçado. Então, essas histórias todas o Moacir recria de forma fabulosa e de forma encantadora nesse livro, né? Ele também conta a história de uma mulher que escreveu a Bíblia, e aí vem todo o humor do Moacir Scliar, que eu adoro esse livro. Ele conta, né, que, né, ajudada por um ex-historiador que se converteu em terapeuta de vidas passadas, uma mulher descobre que no século X a.C., foi uma das 700 esposas do rei Salomão.
ela era a mais feia de todas. O Moacir Scliar, nesse livro, faz questão de mostrar a feiura dessa mulher. Mas ela era a única capaz de escrever. E ela, com a habilidade, a maestria dela, e a beleza e a sofisticação, ela que escreve a Bíblia. Então, é um livro fantástico, super humorista, né? De grande humor, e com uma inventividade muito grande. Para quem conhece um crítico literário chamado Harold Bloom, ele também tem um livro que se chama The Book of J, o livro de J, em que ele fala também de uma suposta mulher que escreveu a Bíblia. Né? Então, a partir desse livro que o Moacir Scliar também faz essas incursões pela literatura, né? Bíblica, né? Se é que isso a gente pode chamar de bíblico, né, Lília? Porque ele está subvertendo, mas é maravilhoso, né? Eu acho isso muito bonito. E esse livro também, que se chama Saturno nos Trópicos, eu me lembro de ler, muito novo esse livro, e é um livro lindo, que é um livro que ele conta a história da melancolia. Então, ele fala, né, ele conta a história do Burton, né, que é o primeiro estudo sobre a melancolia, e ele vai relacionando todos os sentimentos, né, por que os sentimentos estão ligados, por que o amar está ligado ao coração, por que a bile, né, por que os poetas e os escritores todos tiveram tuberculose, enfim. Então, é um livro que, né, para quem conhece também um escritor que se chama Oliver Sacks, o Oliver Sacks ele começa como um médico narrando casos clínicos e ao longo do tempo ele vai se tornando um escritor. Então ele vai misturando esses casos com ficção. Então o Moacir Scliar, mesmo em livros, entre aspas, que não são ficção, né, não ficção como esse Saturno dos Trópicos, você vê que tem um requinte literário muito grande, uma sofisticação maravilhosa. Então, vale a pena a leitura. E eu acho que eu estou me estendendo aqui bastante. Para terminar, eu gosto muito de mostrar esse caso, né, que é um caso polêmico da literatura, mas é um caso que mostra a elegância do Moacir Scliar, que, enfim, ele publicou um livro que se chama Marxus Felinos. Esse livro, enfim, foi publicado ainda quando ele era mais, né, não era de um renome mundial, enfim. E ele tem a ideia, né, de ter um evento que acontecem várias coisas lá, não vou dar spoiler no livro, mas em algum momento uma pessoa e um jaguar, um tigre, se encontram no mesmo barco, né? Então, em meio a uma viagem de barco, ele é obrigado, graças a um naufrágio, a dividir um pequeno espaço de um barco com um imenso jaguar, um felino que sempre lhe aterrorizou. Isso é muito bonito também, porque, né, esse jaguar e esse tigre, né, ele sempre faz muita referência ao William Blake e também ao Borges, né, que são os que exploraram muito essa figura. Mas essa cena, enfim, anos depois, apareceu num livro chamado A Vida de Pi. E essa A Vida de Pi ganhou um prêmio, eu acho que foi o The Man Booker Prize, e virou filme, best-seller em Hollywood e não sei o quê. E aí, enfim, começou a circular que esse escritor canadense tinha plagiado, né, a ideia do Moacir Scliar. Enfim, o que foi deselegante foi que esse escritor canadense falou que o Moacir Scliar era um escritor menor, que era desconhecido no Brasil. E o Moacir Scliar, né, muito elegantemente, enfim, né, falou que a ideia pública, e de fato, se a gente pensar na questão da literatura, é uma ideia, né, as ideias circulam, elas são revistas, vistas e revistas novamente, enfim, mas ele aceitou o pedido de desculpas, enfim, né, não polemizou. Eu achei de uma elegância muito grande, né? Em outros tempos, né?
pessoal, não sei, hoje a cultura do cancelamento, o que aconteceria com isso, né? Enfim, eu acho que eu dei compartilhei com vocês as minhas emoções com o Moacir Scliar, né? Eu sou muito grato por esse encontro, né? Rápido, mas enfim, eu estava encontrando com um super-homem, né? Com essas coisas muito semelhantes, né? Cada vez mais que eu leio o Moacir, eu vejo que, embora momentos, épocas, histórias muito diferentes, né? Os sentimentos judaicos de gostar, não gostar, nas histórias bíblicas, nos meus livros, eu sempre exploro essas histórias também de uma forma ficcional, de uma forma também não religiosa. Esse meu sentimento também em relação a Israel, que, enfim, é um país que eu admiro, é um país que eu já morei, mas é um país que, enfim, a política é discutível. E muitos judeus no mundo discutem a política de Israel, né? A gente não... né? Porque a visão que se tem é que, né, todos os judeus concordam com tudo. E não é muito assim. Isso você vê muito no Moacir Scliar. Enfim, né? Lamento ele não estar aqui nesse momento hoje, na pandemia, porque ele teria muito, né? Foi o que a gente estava conversando, né, Lívia? Acho que isso que eu queria explorar com você um pouquinho, que eu trouxe aqui essa coletânea da Penguin sobre contos latino-americanos, e o Moacir Scliar foi incluído entre os brasileiros, né? Os brasileiros têm Jorge Amado, João Baldo Ribeiro e Moacir Scliar. E a crônica dele nessa seleção, não sei se... aqui, ó, The Plagues, As Pragas. As Pragas. Que é um conto também fantástico sobre pragas que afligem uma família, né, de agricultores. Super interessante. Mas isso eu queria, então, te provocar para comentar sobre isso, porque ele, né, com acesso às letras, era um autor, com editora, com jornais à sua disposição, foi um prolífico cronista da Zero Hora e da Folha. O que você acha que ele estaria dizendo hoje, ele como médico sanitarista, com acesso a escrever, a divulgar, um artista também, né? O que ele estaria dizendo hoje sobre a pandemia da Covid-19? Ele seria uma referência no Brasil, né, para a ciência e para o bom senso, para ajudar as pessoas a entenderem. O que você acha que isso renderia para ele como material? Eu acho assim, Lília, eu acho que o material atual para ele seria de uma fertilidade, né, de um poder muito grande. Primeiro, né, porque a gente está diante de uma pandemia e ele estudou como sanitarista, né, a história das pandemias, como que foram tratadas, né? Esse texto as pragas também tem muito referência à história de Jó, né? Também aquela história de Deus sempre enfrentando, né? mandando coisas ruins para Jó, e também tem as 10 pragas do Egito, enfim, também tem as pragas, a peste, que os judeus sempre foram condenados, né? Porque ao longo da história os judeus sempre foram culpados, né? Dessa vez eu ainda não, pelo menos eu ouvi pouco falando que o Covid é culpa dos judeus, né? Agora estão culpando mais os chineses, né? Daqui a pouco vão achar um chinês judeu, né, para culpar. Enfim, mas eu acho, Lilian, que, né, mais do que falar, né, conscientizar a população, as pessoas do que está acontecendo, porque a gente sabe que tem uma imprensa e tem uma força, um poderio muito grande dos fake news, enfim, que ficam circulando, que tem um poder grande, mesmo epidemiologistas, mesmo estudiosos falando uma coisa, essas fake news espalham outra. Eu acho que ia ser um momento literário muito rico para ele, por esse tema, né?
sei lá, o período das trevas revisitado, né? As pessoas, enfim, negando a história, né? Da ciência, negando a história da peste, né? Negando a história, né? Ditadura, Holocausto, enfim, acho que seria um momento assim, porque a gente sempre estudou sobre esse momento, né? Mas a gente nunca viu de fato ele acontecendo. E a gente está vendo isso, né? Né? Como que em alguns momentos da história as pessoas não perceberam o que estava acontecendo, né? Ou deixaram regimes complicados, né? Tá certo. Olha só, eu vou fazer as minhas duas perguntas, porque depois a Ana pode fazer as perguntas da nossa audiência, porque aí você encaixa as respostas como você quiser. Primeiro, eu queria que você comentasse o teu livro, né, que foi lançado ano passado no México, o livro com o qual você ganhou o importante prêmio, né, de literatura no Brasil, o Prêmio São Paulo de literatura em 2013, e que te trouxe à Feira de Guadalajara. Ele tá aqui traduzido pelo Rafael Espino, disponível aqui na Cidade de México. E ele também, pelo que eu vi, ele se alimenta dessa sua experiência com a sua família, com a sua vida, né? Eu marquei uma frase aqui também que você escreveu logo no início, que diz o seguinte, vou ler em espanhol, porque é a edição que eu tenho. Donde hay comida y bebida grátis y dolor ajeno, hay judíos de sobra, principalmente aquellos parientes que solo aparecieron en mi Brit Milá e em mi Bar Mitzvah. Pois é. Eu gosto muito dessa frase, né? E outra citação aqui no seu prefácio, né, que você colocou, do Leon Tolstói: canta a tua aldeia e serás universal. Então, isso eu acho que serve para todos a grande literatura, né? Enfim, queria que então você comentasse o que é comentasse esse seu livro, que a nossa audiência poderá ter acesso aqui. E a minha segunda pergunta, que eu já faço, é a seguinte: eu queria que você comentasse se você acha que está tendo um revival da cultura judaica, porque entre as séries mais vistas na Netflix atualmente, elas tratam da questão da cultura dos judeus ortodoxos. Uma é uma série israelense chamada Shitzel, tá? Disponível no Netflix, maravilhosa, com autores israelenses sensacionais. E a outra, mais recente, acho que americana, mais curta, chama Nada Ortodoxa. Então, queria que em algum momento você comentasse o sucesso desses programas televisivos. Bom, obrigado, Lília, obrigado, muito obrigado. Sobre o Antiterapias, né? É esse meu primeiro livro, que é uma autoficção, né? Enfim, eu conto um pouco sobre essas minhas histórias, né? Que o Moacir teve no Bonfim, eu tive aqui em Belo Horizonte. A comunidade de Belo Horizonte é uma comunidade judaica muito pequena, são 400, 500 famílias, enfim. Então, eu conto como que é esse desejo, né? Também né? Esse sentimento de estrangeiro, que a Clarice Lispector também tinha muito, né? Que ela também era uma judia, mas também não gostava de ser judia. Enfim, tinha essa coisa, né? Outro escritor do Sul também que tinha essa polêmica grande era o Samuel Havet, que também tinha uma rixa, né? O Moacir adorava ele, mas ele tinha uma rixa com o Moacir, né? Então, esse Antiterapias é um livro que eu exploro esse universo judaico, esse universo dessas histórias, essas histórias de Lilith, de Jó, enfim, de próprio Onan, são muito trabalhadas nesse Antiterapias. Esse desejo também, porque como o Moacir Scliar ele era médico e escritor, eu sou matemático e mestre em computação, né? Então, eu também, né, não queria largar esses dois mundos. Né? O meu doutorado é sobre literatura e matemática, que eu exploro essas duas áreas.
Então, acho que o Antiterapias é um livro assim, né? Que eu falo muito sobre as minhas leituras. Enfim, é lógico que tem também, né, aquela busca, né? E aí as pessoas se encontram, né? Essa busca, né, pelo amor, pelo lugar, por ser aceito. Então, acho que é um livro, né? Enfim, eu gosto muito, é muito, né, muito inocente, muito sensível. E é, né, um livro que me fez adquirir superpoderes, né? Brincando, né? Porque, enfim, aí eu resolvi continuar escrevendo, né? E sobre o que você falou, né? Gostei muito dessa sua pergunta, Lília, sobre o nado ortodoxo e o Schitzel, né? E eu acho que isso pode ser uma coisa interessante, né? Porque se a gente for pensar né, na história do antissemitismo, a gente tem várias razões para o antissemitismo. Então, a gente pode pensar, bom, uma das principais razões que a gente fala do antissemitismo é a história do deicídio, né? Porque deicídio, a palavra é de matar Deus. Então, os judeus foram condenados, né, pelos 4 evangelhos, que falam que os judeus mataram Jesus. Então, mataram Deus, né? O crime do deicídio. Isso só em 1987, numa encíclica papal, que ele vem falar que, olha, para você ser um bom católico, você não pode ser antissemita. Não foram os judeus que mataram Jesus. Essa história a gente sabe que foi Pôncio Pilatos, mas, né, aquela história, eu lavo a minha mão para o sangue desse justo, foi uma história que perpetuou, né? Muitos crimes na Inquisição foram perpetrados, né, em nome desse deicídio, né, judaico. Outra coisa que também se fala, né, do antissemitismo né, essa coisa que eles falam que é uma automutilação. O fato dos judeus se circuncidarem, né, que é essa brincadeira que você leu do Antiterapias, né, no Brit Milá. O Brit Milá, segundo a religião judaica, é o momento que os judeus, né, cortam o prepúcio, né, para fazer esse pacto com Deus. E aí eu brinco que é o momento que está todo mundo lá só para ver dor alheia e comer, né? Enfim, mas esse momento também, segundo alguns estudos da psicanálise, faz com que se crie uma raiva, um antissemitismo, né? E a terceira, Lília, é justamente essa história dos judeus serem um povo muito fechado, né? Essa endogamia, que são os judeus que casam entre eles, e é um povo que, enfim, as pessoas não sabem muito bem o que acontece, né? Então, o nado ortodoxo e o Schitzel são 2 exemplos que as pessoas têm curiosidade, né? Enfim, eu acho que né, esse boom que deu no mundo inteiro é porque a gente quer saber como que funcionam comunidades tão fechadas e comunidades, né, que são muito fechadas e que, ao mesmo tempo, vivem, né, em Nova York, em bairros nobres em Nova York. Se você vai para o Oriente Médio, para Israel, você vê o tempo inteiro isso. São Paulo, né, antigamente no Bom Retiro, agora esqueci o nome do bairro, aquele mais chique agora que tem lá. Enfim, você vê essas pessoas. Então, acho que né, querer entender o que se passa nessas comunidades muito fechadas, né? Então, eu acho muito interessante, né? É lógico que a visão, né, que é a visão do Moacir Scliar, que é a minha visão e a de muitos escritores, né, talvez de um judaísmo não desse jeito, né? Não um judaísmo religioso, não um judaísmo também que né, como o nado ortodoxo mostra, que eram comunidades que foram perseguidas, né, que eram de judeus sobreviventes, e que fazem justamente isso, né? Também são, né, tem algum preconceito com os outros. Então, a minha visão, a do Moacir Scliar, do Philip Roth, Saul Bellow, que são, né, escritores que eu gosto muito, Bashev Singer, são visões de que, enfim,
né, o judaísmo é outra coisa, né? O ser judeu é outra coisa. Obrigada. Eu passo para a nossa diretora, então, Ana Gilca, que tem perguntas aí da plateia. Obrigada, Lilian. Olha, tem uma pergunta aqui do Juan Carlos Jacques. Ele diz que as histórias bíblicas são ótimas para serem recontadas. Se tem alguma que o Jacques esteja planejando reescrever. Ô, Ana, Gilca, obrigado, viu? Desculpa não ter te falado oi no começo para você. Obrigado, muito obrigado por me receber. E obrigado pela pergunta, Juan. Então, ao longo dos meus livros todos, né, dos meus livros de ficção todos, eu vou reescrevendo as histórias, sim. Então, no Antiterapias eu falo muito dessa história de Lilith, eu falo muito da história do Jó, né? Enfim, falo dessas questões religiosas. No Mexugá, talvez seja o meu romance mais judaico. Mexugá é um romance sobre a loucura, então eu vou explorar esse mito, né, dos judeus terem uma maior predisposição a doenças mentais, que, enfim, é um mito que foi perpetrado, e foi perpetrado, inclusive, por uma peste, porque né, criou-se o imaginário de que os judeus que se espalhava a sífilis. Então, era a doença do judeu, a sífilis. Então, né, então criou-se isso. E a sífilis a gente sabe que causa também problemas né, neurológicos, enfim. Então, isso está tudo relacionado. Então, eu conto essas histórias, reconto. Eu gosto muito, assim, eu adoro reler e ler a Bíblia também, como o Moacir Scliar, porque eu acho que né, uma vez perguntaram para o Borges por que ele fala muito sobre a Bíblia, né? Aí ele falou assim, e tem literatura mais fantástica? Muito bem, então você já respondeu também a pergunta que a Márcia tinha feito a respeito da loucura no seu livro Mexugá. E passando para uma outra pergunta que o Juan Carlos fez, acho que você já tinha comentado a respeito de que livro você indicava para que fosse o primeiro para quem ia começar a ler o Scliar, não é? Mas ele pergunta também se tem algum conto, se tem algum conto que você indicaria para quem quisesse começar a ler. Então, ontem eu estava conversando com um amigo contista, ele me indicou um conto do Moacir Scliar que eu não conhecia, li hoje e adorei. E é justamente isso que a Lilian falou, né? Que é essa coisa aí, igual dos judeus que estão lá sempre comendo e não sei o quê. Tem um conto do Moacir Scliar que se chama Os Contistas. E esse conto, Os Contistas, ele vai dando, né, todos os perfis, todos os contos, todos os contistas. E aí é muito engraçado, porque todo contista está lá, eu estou escrevendo, estou trabalhando, aí sempre querendo comer, aí inventa uma história, inventa outra. Então ele traça, e é muito divertido, muito, muito lúdico. Eu gosto muito, né? Assim, né? Eu sou suspeito porque eu também gosto muito do lado lúdico da literatura. Eu não gosto dessa literatura inatingível, inalcançável e hermética, né? Então, Os Contistas e O Centauro no Jardim. Acho que são dois textos muito bonitos. Bom, eu queria aproveitar uma carona aqui nessa pergunta, porque tem um texto do Moacir Scliar que eu acho maravilhoso, que eu acho que é o que eu mais gosto, que é um que se chama Nós, o Pistoleiro, Não Devemos Ter Piedade. Não sei se vocês conhecem. Esse não. Inclusive, eu acho muito lindo para os mexicanos, porque é um texto que fala sobre o mexicano. Então, eu recomendo que vocês procurem, porque tem na internet, está traduzido em espanhol até, eu acho. É um texto muito, muito legal. Muito bom. Esse eu não conheço, não. Nossa, Ana, pode repetir o nome? Não devemos ter piedade. Gostei. Então, é muito interessante. Eu acho que o Moacir é o mundo, né? Como? O Moacir é o mundo, porque ele tem, né, nesse livro aqui, a Regina fala que ele tem mais de 4.000 crônicas. Imagina. Nossa, não dá tempo nem de terminar de ler nessa vida, né? Pois é.
Então, eu gostaria de lembrá-los que, quando for possível e as medidas sanitárias permitirem, nós temos muitos livros do Scliar na biblioteca do Centro Cultural. Então, vocês podem, os que se animarem de ler em português, podem ir buscar esses livros lá e emprestar. Quando a gente puder abrir, a gente vai avisar para vocês irem por lá conhecer também. A biblioteca é maravilhosa. Eu fiquei apaixonado com a biblioteca também. Então, não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, aproveitar a oportunidade, ou se o Jacques e a ministra gostariam de falar. Tem uma da Israel Castilho pergunta: qual é o tópico do livro Antiterapias, por favor? Do que o Antiterapias fala, basicamente? Então, Israel, ele fala dessas questões judaicas, né? Com aspas, é um pouco da minha vida, né, em Belo Horizonte. Ele fala muito da questão judaica, da questão, né, do se sentir estrangeiro, fala muito de literatura, né, dos romances, dos livros, né, que eu considero, enfim, mas é a história de um jovem, né, assim, em busca, né, do seu lugar no mundo, né? E, enfim, tem muita questão da memória. A questão da memória é muito interessante porque é uma busca memorialística também. Então, essa memória, o que a gente pode lembrar, o que a gente lembra, mas não existiu, o que a gente inventa, o que a gente não consegue se lembrar, por que a gente esquece, né? Eu acho que são questões muito interessantes, né? Porque ao longo da nossa vida a gente vai esquecendo coisas que a gente não quer esquecer, a gente se lembra de coisas que a gente quer, né, definitivamente esquecer. Às vezes a gente está conversando com nossos amigos, aí cada um lembra de um caso, e esse caso é completamente diferente do outro, né? Embora as pessoas tenham vivido a mesma coisa, as memórias são diferentes, então a memória vai nos pregando peças, então eu acho muito bonito. Então é um livro sobre essa questão da memória também. O Diogo Almeida pede para você falar sobre o seu livro que se chama Brochadas. O Diogo é brasileiro ou ele é mexicano, Diogo? O Diogo é o nosso chefe do setor educativo da Embaixada. Diogo é o Diogo, eu o conheci, é o Altão, não é? Ele. Então, Diogo. Não, porque se fosse mexicano, eu ia falar que aqui no Brasil tem uma coisa que não acontece aí no México. Aqui no Brasil as pessoas brocham, mas aí no México eu sei que ninguém brocha, né? Mas enfim, eu acho que inclusive, né, você foi para o México para que isso não acontecesse com você, né, Diogo? A gente tentou buscar uma tradução, lembra daquele dia, e a gente não conseguiu achar uma palavra. Então, brochadas, né, para os mexicanos né, no português, brochar enfim, quando você né, não consegue ter uma relação sexual, né? O homem não consegue. Mas né, o brochar é um termo mais amplo, então serve para a mulher também, quando não está animada numa relação sexual, também uma brochada de uma conversa no bar, né? As pessoas discordam, né? Mas isso era no tempo que o Diogo morava no Brasil, né? Lá no Nordeste, não era, Diogo? Agora, aí no México, isso não acontece mais, não, né? Mas sobre o que é esse livro? Então, sobre as histórias de brochadas do Diogo, né? É um livro que tem todas as histórias. Na verdade, assim, né? Não é o Diogo, mas toda a diplomacia brasileira, né, Lília? Brincadeira, é um livro que leva o meu nome, Jacques Fuchs, e esse Jacques Fuchs, ele escreve para as ex-namoradas contando para elas por que ele broxou com elas. E elas respondem essas cartas. Só que, além de tudo, tem vários casos, né, bíblicos, inclusive, né, de impotência, vários casos literários. Então, por exemplo, Santo Agostinho fala porque né, antes de ser santo, ele era só o Agostinho. E aí, em alguma parte da história dele, ele fala, né, por que o membro dele não funciona quando ele quer.
Então, ele conta esses casos. O Montaigne também fala sobre isso. Enfim, fala também sobre o Ernest Hemingway, que o Hemingway também, né, um dos ferimentos que ele teve de guerra, muitos especulam que era impotência, enfim. Então, vai contando várias histórias. Né, tem uma pesquisa grande, né? Eu digo que eu sou o maior especialista no mundo em brochadas. Se alguém quiser compartilhar esse cargo comigo, tudo bem, mas até agora ninguém quis compartilhar, então eu sigo como o maior especialista no mundo. Então, o Juan Carlos está perguntando qual seria o maior brochador da Bíblia, no seu ponto de vista, ou da história. Ou da história, né? Eu brinco com o Onan, justamente, né? Porque o Onan, ele não brochava, mas ele desperdiçava, né? Deixa eu pensar se tem mais alguma figura na Bíblia, né? No Talmud, você encontra, e o Brochadas fala nessa discussão, né, entre dois rabinos no Talmud falando se o tamanho é importante ou se não é o tamanho é importante, né? Você também tem a história do Príapo, né, Juan? Que é uma história também grega, né? Enfim, né, que fala que existiu esse Príapo, que na verdade era um cara que tinha o pênis grande, muito grande, mas era impotente. Então tem toda essa história, né, de Príapo. E também tem a doença que se chama priapismo, né? Que, enfim, a pessoa fica com uma ereção 4, 5 dias, mas aí depois ela tem que fazer uma cirurgia, porque senão ela pode perder, né, o pênis. E aí ela fica impotente. Então tem todos esses casos, Juan. O Juan é brasileiro ou ele é mexicano? Acho que é mexicano. Acho que ele é mexicano. Então por isso que ele está curioso. Porque aí não acontece essas coisas, né, Juan? E antes que a Ana nos encaminhe aqui para o final, você está trabalhando em algum projeto de livro? Quais são teus projetos literários atuais? Eu não paro, né? Porque nessa pandemia, se você parar, aí você se entrega, né? Então, durante essa pandemia, eu voltei a um projeto, porque quando eu tive nos Estados Unidos, quando eu fiquei 2 anos em Harvard, enfim, aconteceram vários casos engraçados. Isso foi de 2012 a 2014, né? Enfim, eu acho que o escritor precisa de um tempo de distanciamento, né? Então, por isso que eu imagino, sei lá, se um dia eu escrever sobre a pandemia, vai ser daqui muitos anos, né? Porque a gente precisa ainda absorver muita coisa. Então, eu não acredito muito na literatura de qualidade que sai nesse fulgor que a gente está vivendo, né? Porque a gente está no meio do negócio. Então, eu resolvi voltar ao meu período lá em Harvard e aí eu escrevi as minhas histórias em Harvard, né? Então, brincando também com essas autoficções né? E brincando com essa figura do rei está nu, do bobo, né? Porque todo mundo, né? Como você chega lá em Harvard, né? O Randall sabe, né? Todo mundo tem que se impor, né? Randall. E aí, enfim, todo mundo está morrendo de medo de ser impostor, né? Todo mundo não sabe um monte de coisa, só que ninguém dá o braço a torcer. Então eu conto essas histórias, né? Engraçadas, né? A ignorância é uma bênção, né? Tem um caso muito engraçado em Harvard que aconteceu comigo, que eu jogo squash, né? O Moacir Sclia gostava muito de tênis. De tênis não, de basquete. Eu jogo squash. E quando eu cheguei em Harvard, nem sabia que Harvard tinha um time bom de squash, de fato eles têm, e eu sempre quando chego no lugar, eu já fui campeão mineiro em alguma classe, né, antes de ser profissional de squash. E aí eu cheguei em Harvard lá e fui desafiar uma pessoa que estava lá, um menino que estava lá para jogar squash comigo. Aí ele topou, gentilmente ele topou, ele era um undergrad, e aí no primeiro game eu ganhei, né, dele, sabe? Dei tudo de si, né? Como se brinca, né? Dei tudo de mim, ganhei. E aí perguntei pro cara, você quer continuar jogando? Ele falou, quero, tal. Aí ele me deu uma surra, acabou comigo. Aí depois eu descobri que ele era o melhor do
dos Estados Unidos inteiro, e hoje ele é o número 1 do mundo. Ele é o melhor jogador do mundo. Então, você tem que escrever que você já ganhou do melhor jogador do mundo. Mas isso é muito engraçado, porque a idiotice é maravilhosa. Porque se você sabe que ele é o melhor do mundo, né? Você não vai desafiar, né? Enfim, em Harvard acontecem essas... Né? Eu tive uma vez eu fui assistir a palestra do Jacques Rancière, que é um super, né, erudito, acho que o pessoal conhece, o Randall, só que a palestra estava muito chata e aí eu dormi. Só que aí no que eu dormi, eu caí para trás e caí dentro de uma lareira. Imagina você na palestra do Rancière caindo dentro de uma lareira. Então são esses casos que podem ser verdade ou não, né? E escrevi também uns livros infantis durante a pandemia também. Olha, bacana. Muito interessante. A gente já quer conhecer aqui as suas novas criações, Jacques. Ano que vem, quando acabar a pandemia, eu volto aí, hein, Ana? Então, volta sim. A gente apresenta de novo tudo que você quiser. Eu volto, eu adorei. México agora, minha cidade do coração. Não é? Então acho que vamos terminando a conversa, que sempre tem muito para conversar. O convite vai ficar feito, a porta vai ficar aberta. Então, quando a gente organizar outra coisa, ou se você quiser propor outra coisa também, a gente convida você de novo, Jacques. É um prazer enorme sempre receber você, não é? Ministra, não sei se você gostaria de... Não, eu queria agradecer, assim, eu não te conhecia pessoalmente, mas o teu entusiasmo ao falar do Scliar e das obras e do teu trabalho gera na gente uma vontade de ler mais, de valorizar mais os livros. Então, muito obrigada pelo teu tempo e certamente a gente vai programar novas atividades com você aqui na Cidade do México. A Daniela também estava aí, né? Agora que eu estou vendo Sim. ela. Obrigado, Dani. Porque eu não te via nas fotinhos aí. A Dani me recebeu quando eu estive aí. E, enfim, ela que me ajudou na passagem, nas neuroses e hipocondrias judaicas. Né? Mas de fato é muita alegria falar que foi um lugar muito querido. Eu espero voltar muitas vezes. Participar da feira de Guadalajara foi, enfim, maravilhoso, foi um ótimo, né? Enfim, e sempre quando quiserem é só me falar, eu posso pensar também em alguns convites. Diogo também, muito obrigado. Enfim, qualquer coisa, eu juro que eu me esforço, Márcia, para estudar, igual eu me esforcei aqui no Moacir, que eu gosto tanto, mas enfim, estava guardadinho lá, mas eu me lembro com muito carinho desse encontro no aeroporto. Super, muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigada, muitas graças a todos que nos acompanharam nessa noite. Não? Sempre estamos aqui tratando de trazer ou de oferecer algo interessante da cultura brasileira para ir ampliando os horizontes, ¿no? del conhecimento do público mexicano acerca de Brasil. Muitíssimas graças, muito boas noites a todos. Aqui los obrigado, esperamos. Ana. Muito obrigado, Lilian, Márcia, Diogo, Daniela e todos. Obrigada, Jacques. Tchau, tchau.